Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo em que eu vou falar para você maneiras de você aprender e aplicar a forma de se comunicar com Deus. Como que a gente se comunica com Deus? Primeiro de tudo, é preciso a gente reconhecer a linguagem do Criador para conosco. Quais são as ferramentas das quais ele se utiliza para falar com a gente, quando não é soprando no nosso ouvido, quando não é o Espírito Santo falando dentro da gente, o que mais ele se utiliza para falar conosco, para mandar as suas mensagens. Isso pode se traduzir numa palavra estranha, que é a sincronicidade. A gente vai falar de sincronicidade, vamos falar da linguagem de números, de coincidências, vamos falar de propósito de vida e o que significa ser resiliente, ser paciente, manter a sua fé, a sua emuná, para realmente atender ao chamado de Deus e cumprir com o seu propósito de vida aqui. Então, vamos começar e eu vou aumentar aqui a tela para compartilhar com você do material que eu montei. Nessa semana, eu compartilho esse assunto que pode parecer um assunto misterioso ou místico, mas eu afirmo para você que tudo é uma questão de perspectiva, pois se você conseguir manter a sua mente aberta, eu vou mostrar como que você pode, estando apoiado nas Escrituras, também conseguir compreender a linguagem do universo, porque a criação tem a sua própria linguagem, uma linguagem matemática, uma linguagem de coincidências, né? E a gente vive numa época interessante, que é um tempo de muitas revelações e muitas possibilidades de a gente fundir diversas camadas do conhecimento que foram acumuladas ao longo de séculos. Então, a gente tem à disposição os textos sagrados, a gente tem os escritos de grandes filósofos, e hoje, com a tecnologia, a gente tem essas ferramentas que nos auxiliam na síntese de todas essas ideias. E hoje é tudo automatizado, né? Então, com poucos cliques, a gente consegue condensar muitas informações importantes. Então, a gente vive na era do conhecimento, na era das revelações. Então, vamos fazer valer essas condições favoráveis ao nosso favor para a gente acessar o conhecimento do Criador. Eu quero falar com vocês hoje a respeito dos números, a respeito das coincidências ou sincronicidades. Eu quero falar a respeito do pensamento, do propósito divino e da resiliência. Então, a gente vê nesse quadro aqui, eu achei muito interessante essa imagem, né? Que a gente traz esse grande quebra-cabeça e essas pecinhas vindo desde o infinito, e você vê que tudo é perfeito, se encaixa perfeitamente. Nada é por acaso, nada é à toa, tudo tem um grande sentido. E é estranho a gente falar quando eu digo que tudo se encaixa, porque pode parecer que eu peguei um monte de ideia desconexa e tentei juntar numa massa para crescer um bolo no forno. Mas é aí que está o segredo da coisa. A chave da inteligência espiritual é esse estado que te possibilita transitar de um assunto a outro, um assunto mais doido que o outro, sem você se contaminar, sem você se perder, sem abalar a sua fé, a sua emuná no caminho verdadeiro. Porque é uma coisa que eu sempre falo, a verdade ela foi fatiada e distribuída em diversas doutrinas de demônio. E para você conseguir extrair essas verdades de todas essas doutrinas, você tem que estar muito firmado no caminho, tá bom? Então, nesse ponto que eu trago o porquê que a inteligência espiritual é crucial, por que é tão importante você desenvolver essa inteligência espiritual. Quando você escolhe um rótulo seguro para você ficar,
É exatamente o oposto de você ter independência espiritual, porque você está se limitando, você não está conseguindo ampliar a sua conexão com Deus, com o Criador. E somado a isso, a gente também tem o medo do conhecimento, aliado a uma total falta de instrução, falta de conhecimento, tá bom? Quando a gente olha para os profetas, você já parou para pensar por que todos eles, todos aqueles grandes nomes da Bíblia, eles tinham essa conexão absurda com o Criador, ao ponto de conseguir invocar fogo dos céus, como eu coloquei aqui nessa foto do caso do profeta Elias. Por que eles conseguiam isso? Que conexão é essa? Porque eles tinham inteligência espiritual. Eles estavam acima e muito além de qualquer padrão de fé que houvesse na época em que eles viveram. Eles se destacavam em cada cidade que eles passavam, em cada comunidade, em cada cultura que eles tivessem contato. Todos esses homens e mulheres se diferenciavam da multidão. Eles eram temidos e admirados. Eles eram perseguidos e exaltados. E é muito nítido que eles eram absolutamente disruptivos. Eu gosto dessa palavra, disruptivos, porque eles provocavam um choque na normalidade da vida das pessoas, tá? E eu quero que você perceba que o grande poder da conexão com Yahuwah, com o nosso Deus, não está nos padrões. É exatamente o contrário. Porque assim como o Criador, ele não habita em templos feitos por religiões humanas, é uma linguagem literal, mas também a gente tem uma imagem, uma metáfora aqui, que você não pode limitar Deus. Você não pode conter tudo que ele é dentro de padrões de pensamento que você aprendeu na sua vida em alguma crença. O grande poder da conexão com Deus está em enxergá-lo e acessá-lo. Quando você compreende e utiliza esses acessos da riqueza que é a criação, da riqueza que ele é, aí você avança um nível. Pessoal, desculpa, eu tive uma interrupção aqui, minha internet está variando, porque nesse dia que eu estou gravando está chovendo, e eu quero fazer uma gravação corrida, porque o meu computador não é lá aquelas coisas, então se eu ainda tiver que fazer qualquer edição no vídeo, vai me tomar muito tempo, tá? Então, eu vou simplesmente continuar a partir do meu raciocínio aqui, peço desculpas, tá bom? Então, assim, vou repetir a ideia. Perceba que a conexão com o Criador não está nos padrões. É exatamente o contrário. E assim, a gente foi ensinado principalmente aquele que crê na Bíblia, né? Qualquer pessoa pode estar me ouvindo aqui, inclusive uma pessoa que não tenha certeza a respeito da Bíblia, mas sinta a presença de Deus em todas as coisas, e a fonte da vida e tudo mais, né? Mas essa visão de você enxergar o Criador em tudo e compreender que a manipulação das energias e desses acessos da criação, você pode ver como algo místico. Por quê? Porque esses acessos eles foram separados para as ciências ocultas, digamos assim. É como se as ciências ocultas se apropriassem dessas coisas, né? E aí você vê que existe uma separação muito grande, né? E, na verdade, quando você vê a vida dos profetas, a vida dos apóstolos, eles tinham todos esses contatos e todos esses acessos com o sobrenatural. Então, se a gente tivesse como viajar no tempo e ficar lá como espectador oculto, vendo determinadas coisas, o que eu fico imaginando assim, pode parecer que Paulo, por exemplo, se parecesse um bruxo,
Você entende o que eu estou falando? Um mago? Mas não. Olha o nível da conexão dele com o Criador. Olha a porção que ele recebeu do Machia, de Jesus. Veja como a porção dele foi grande e veja tudo que ele fez na divulgação do Evangelho pelo mundo. Até hoje as cartas dele são espetaculares. Eu admiro muito Paulo, tá? Então, o grande poder da conexão com Deus está em você enxergá-lo e acessá-lo. Quando você compreende e utiliza os acessos da criação. Porque a criação, a realidade, ela é viva. Eu vou falar isso mais daqui para frente. E o que eu vou afirmar agora talvez possa te chocar. E eu espero que você não fique com raiva de mim, de eu falar isso. Mas todas as manifestações sobrenaturais, elas ocorrem baseadas na manipulação desses acessos. É o que eu falei, se você olhasse Paulo ou o profeta Elias e tantos outros, como assim o cara invoca fogo dos céus? Você entende que, dependendo de quem faz, há bruxaria. Mas, poxa, esses homens, acompanhados pelo Criador, que ouviam a voz do Criador, e eles foram os grandes profetas, as grandes testemunhas, eles tinham isso, eles faziam isso. Todos eles tinham esse conhecimento e faziam uso dessas ferramentas. Inclusive, o maior mestre e conhecedor de todos os acessos é o nosso Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Continua no vídeo, não sai não. Jesus Cristo, ele é o grande conhecedor de todas as coisas, o único perfeito. E ainda assim ele disse, se tiverdes fé, nada vos será impossível. E ele também disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vamos pensar nas obras do Machia, de Jesus. Ele andou sobre as águas, ele curou um monte de gente, ele fez diversos milagres da multiplicação e tudo mais, né? Transformou água em vinho, tantas coisas. E ele disse que a gente seria capaz, que a gente é capaz de fazer mais do que ele. Mais do que ele. Então, você é capaz de ter esses acessos. Ele é o autor da vida. Ele é o autor de toda a verdade que existe. A diferença é você crer nisso, entende? Então, aqui o texto de Marcos está falando, né, o primeiro trechinho lá que eu destaquei, e Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E em João 14:12 ele fala, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Eu tenho um norte na minha vida, de que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele é o divisor de águas. Ele é o grande marco zero para todas as coisas no mundo. E ele é o nosso modelo para tudo e a gente nunca pode se esquecer disso, sabe? Porque é a partir dele, do Mashiach, de Jesus, que toda a verdade deve estar firmada e onde qualquer mentira e engano são expostos, né? Mas o fato é que existe sim um conhecimento espetacular que está à disposição e a nossa segurança está em manter os olhos no Cordeiro de Deus, de Yahuwá. E assim a gente vai ter discernimento. Por isso, quando você vê tais ciências ocultas e sociedades secretas e tanto mais que tem aí, que está essa zona no mundo,
qual que é o problema? O problema é que eles não têm o Cordeiro. Eles não têm o testemunho do Cordeiro. Eles não seguem o Filho do Elohim vivo, o Filho do Deus vivo. E aí está a condenação. Entenderam? Então, vamos lá. O que é sincronicidade? Eu trouxe aqui umas definições técnicas, né? A primeira eu busquei online, naquele dicionário, que fala que é uma qualidade ou estado sincrônico do que ocorre ao mesmo tempo, simultâneo a algo. E aqui tem também, na psicologia, fala que é uma relação de simultaneidade entre o estado psíquico e uma situação externa, que elas podem não ter uma relação aparente, mas que essa situação ela pode alterar a compreensão da realidade. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a sincronicidade, ela impacta na sua percepção da realidade. E tem um motivo para isso. E uma outra definição aqui fala assim, indica ou envolve sincronismo, é caracterizado por estrita e exata coincidência no tempo ou ritmo. Algo que acontece ou age exatamente ao mesmo tempo, é simultâneo. Com essas definições que eu trouxe aqui, vamos pensar, vamos trazer na memória algumas situações que a gente experimenta essas coincidências, né, essa sincronicidade. Por acaso, já aconteceu com você, de você estar pensando em alguma coisa e aí de repente toca uma música ou aparece, deixa eu até aumentar aqui, ficar olhando maior assim para vocês. Já aconteceu de você estar em algum lugar pensando em alguma coisa e toca uma música que te responde o que você estava pensando, ou aparece alguma pessoa falando algo para você em consonância com o que você estava pensando, ou então o seu bichinho de estimação, ele se aproxima de você ou ele faz alguma coisa que te remete àquela resposta. E é até uma situação que eu falo bastante assim, né? Que principalmente quando fala do despertar do Espírito Santo, da pessoa ouvir esse chamado e tudo mais, né? Até uma coisa que eu falo assim, até uma borboleta pode despertar a fé de uma pessoa. Então, essa é uma analogia que eu faço para falar das linguagens que o Criador se utiliza para falar com você. E a sincronicidade é exatamente isso. É essa voz que o Criador utiliza na sua criação. Deixa eu voltar aqui. E um outro exemplo de sincronicidade são números repetidos. O universo, ele segue regras matemáticas. E esses números repetidos, eles são mensagens dessas forças. Então, às vezes, você pode querer chamar como anjos, né? Então, quando você vê, assim, definição, o que significa ver o número 22 com frequência, ver o número 55, ver o número 11. O anjo do número 33. O que é um anjo? Na palavra, quando você vê bem no hebraico e no aramaico também, são os mensageiros. A palavra Elohim significa as manifestações do poderoso. Então, são todas as formas que o Criador ele se utiliza para se conectar com você. Então, às vezes, o que você pode ver, o anjo 33 é aquela voz, é aquele canal de comunicação que está te dizendo alguma coisa. Todos esses números têm, sim, significados. Não é bobeira, não. Deixa eu mostrar aqui. E fora esses exemplos, a gente sempre tem muito exemplo para trazer, e eu acho que você já deve ter captado o que eu estou tentando dizer, mas será que você já se perguntou do sentido de tudo isso? O fato é que, se você ainda não percebeu, tudo no universo está interligado. Tudo é sincrônico. Tudo está ligado por um tipo de uma malha inteligente. E essa malha inteligente é exatamente a essência de Deus, de Yahuwah.
Na literatura judaica, rabínica, tem um termo que é Ein Sof. Ein Sof é além do infinito. É o todo que sustenta tudo. É o nosso Criador. Só que tudo que você tentar usar de palavra, você vai estar limitando ele. Entendeu? É muito lindo isso. Só que onde você encontra esse tipo de noção, de discussão? Na Cabala. Só que a gente ouve que a Cabala é maligna, que a Cabala é de satanista, que a Cabala é de seita. Não. A linguagem dos profetas era pura Cabala. Não tem como fugir disso. Esse conhecimento é impressionante porque ele se traduz como a presença de Deus. Isso é a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, em Salmos 139, verso 11, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Veja que não existem limites para a presença de Deus e para a onisciência dele, porque ele é o todo, ele permeia tudo. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Jeremias 23, capítulo 23 e 24. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não, eu sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Eu errei na entonação aqui, me desculpem. Nesse verso de Jeremias, eu destaquei essas palavras que enche, né, que eu deixei aqui em vermelhinho. Porque é a palavra male. Posso estar falando errado, né, a pronúncia no hebraico, é uma palavra em hebraico que significa ser cheio, preenchido, encher. Isso é a onipresença e onisciência de Deus. Quando ele literalmente preenche a tudo que existe. Não existe exceção, tanto aqui na Terra como todo o universo. Tudo está contido nele. Então, quando eu escuto algumas músicas e falo assim, Deus nunca me abandona, ele está sempre do seu lado. Cara, não tem como existir nada se não for pela substância dele. Eu acho engraçado alguns louvores. Não estou falando de uma maneira pejorativa, mas veja a ingenuidade da letra, porque não existe nada fora da essência dele. Não tem como, por isso que não tem como ele te abandonar. Você só existe porque ele está mantendo as suas células juntas. Aqui, eu vou usar uma analogia que eu acho muito bonitinha também, para facilitar a compreensão, né? Imagina um peixinho num aquário, o peixinho é você. As águas são a essência divina. As paredes de vidro desse aquário são o espaço-tempo que a gente está inserido. Mas Deus, Yahuwah, ele não é o aquário. Esse conjunto todo está contido dentro dele, dentro do Criador. E essa é uma linguagem da Cabala, pessoal. Você vai falar que isso é maligno? Aqui eu vou falar da malha inteligente. Então, já que eu consegui introduzir você nesse raciocínio da presença de Deus, fica mais fácil a gente compreender as sincronicidades, porque essas são algumas das linguagens do universo. Desculpe, aqui. Tudo reage a nós. Toda a criação, ela se movimenta e vibra em resposta aos nossos desejos, aos nossos pensamentos e sentimentos. Agora, se isso é algo bom ou ruim,
você já deve ter percebido que só depende de você. Depende do seu querer. Olha como o ser humano é importante. A gente movimenta toda a criação. E isso só acontece porque a gente foi feito à imagem e semelhança do Criador. Existe dentro de você aquela fagulha poderosa da luz de Yahuwah, de Deus. E essa mínima parcela já é capaz de transformar o mundo, transformar o seu mundo. As sincronicidades e coincidências, elas são a forma da realidade se comunicar com você, te dando respostas e direções. E você apenas tem que estar alinhado na frequência certa para captar isso. Então, por exemplo, experimenta desacelerar, observar a natureza, os sons da natureza, os cheiros, você fazer as suas orações com calma, com uma entrega absoluta. E aí você vai ver a diferença. É a entrega, é a conexão. Não é à toa que a gente vive os últimos dias por causa desse excesso de telas. Você vê, a gente se utiliza de uma ferramenta, a gente está agora numa ferramenta que faz parte do sistema do anticristo, que faz parte do sistema da besta, tá? Mas, através dessa ferramenta, eu estou conseguindo trazer esse tipo de informação e esclarecimento para você, que talvez seja algo que você esteja se perguntando há muito tempo, né? Mas, quando eu falo desacelerar, ouvir os sons, os cheiros, sabe, ter um momento verdadeiro de conexão com Deus, é porque o excesso das telas tem acelerado a gente e acelera a nossa frequência cerebral, tira o nosso cérebro do estado natural e do estado apto a conectar-se com Deus. E você vê, e ainda assim é uma ferramenta de acesso de bênção para a sua vida. Mas a gente tem que ter esse discernimento. Então, quando você desacelera e observa a natureza e tudo mais e tal, você consegue entrar na frequência dele. É disso que se trata. Presta atenção, tudo é vivo, tá? E isso é a maravilha da criação de Deus, de Yahuwah. Tudo está vivo e disponível para você, para atender a sua vontade, para corresponder ao seu livre arbítrio. E resumindo, para o bem ou para o mal, você é quem decide. Como fala aqui em Deuteronômio. Eu gosto demais do livro de Deuteronômio, principalmente os capítulos 28 e 29. Eu ponho diante de vós, neste dia, a bênção e a maldição. A bênção, se vós obedecerdes aos mandamentos do Senhor, Yahuwah, vosso Deus, que eu vos ordeno neste dia. Então, a bênção, ela é condicional à obediência. 28. E a maldição, se vós não obedecerdes aos mandamentos do Senhor Yahuwah, vosso Deus, para vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Sempre está submetido a você. Você escolhe. Essa é a maravilha da criação. Essa é a riqueza da escolha. Diante dessa noção da interligação das coisas, da gente reconhecer o impacto que nós geramos no mundo físico, né? Da nossa relevância no nosso mundo e no mundo dos outros, a gente também consegue meditar a respeito do nosso propósito nessa vida com um pouco mais de tranquilidade, né? Ou não, dependendo de como a gente está agindo, né? Essa ideia de identificar o próprio propósito normalmente vem com um peso junto, né? Quando a gente pensa em encontrar o sentido da vida, bate um medo, uma insegurança, porque a gente se ilude achando que
que tem que alcançar uma imagem de perfeição e uma imagem de santidade, que na verdade ninguém consegue isso. Isso é impossível. O único que é puro e perfeito é o Cordeiro. Mas pensa comigo, você está inserido na criação. Você é aquele peixinho nadando na malha inteligente que reage a cada pensamento e anseio do seu coração. E ainda assim, nada escapa ao controle de Deus. Tudo está sob o domínio dele. Aí eu pergunto, você acredita mesmo? Deixa eu até aumentar aqui, para você me ver aqui. Pronto. Você acredita mesmo que já não está cumprindo o seu propósito? Mesmo? De verdade? Deixa eu voltar porque essa imagem é muito linda. Tudo está perfeito do jeito que está. Para onde você vai é onde você deve estar. Porque o Criador, ele está no controle de tudo, sempre, sem exceção de situação, tá? Não tem como escapar disso. O único motivo do ser humano vir à vida, vir a esta vida na Terra, é adorar e servir ao seu Deus. A sua maior missão é fazer essa escolha entre luz e trevas. Lembra? Bênção e maldição, que vimos agora em Deuteronômio. E a partir de então, a partir dessa escolha, você escolher pela bênção, porque ele fala para você escolher pela bênção, você poder auxiliar a cada pessoa que cruzar o seu caminho, que passar pela sua vida, a fazer a mesma coisa, tá bom? Então, você servir e ser obediente. As pessoas têm um problema com a obediência, né? Tem um post no meu feed no Instagram, que é @SilviaBiancalana, que eu fiz uma pergunta, que eu perguntava assim, você consegue ser obediente e apenas crer? A gente ser obediente, ser crente ou ser resiliente, não significa você ser acomodado, você se acovardar, você se vitimizar e ficar esperando alguma coisa acontecer ou que as coisas mudem sozinhas. Ser resiliente, eu até coloquei bem grande aqui na tela, ser crente e obediente é manter uma paciência ativa, agindo e caminhando e resistindo, porque você tem a certeza de que você não está sozinho. E se você tem dificuldade para aprender, para se aprofundar e você quer um direcionamento, eu te recomendo a conhecer o meu portal de conteúdo, O Caminho do Discípulo. O link está na descrição. Lá eu apresento tanto investigações da Bíblia, para você enxergar a Bíblia desprovida de paixões mesmo, sabe? Como a obra maravilhosa que ela é. Eu também denuncio algumas práticas aí que são um risco para a nossa alma. Eu tenho uma área exclusiva para mulheres, para tratar das suas situações na vida, nessa batalha da guerreira do lar, tá bom? E eu tenho a mentoria de introdução à Torá, que eu ensino você, eu te mostro a enxergar a Torá, a reconhecer a Torá, que é o próprio Cordeiro, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele é a Torá viva. E você tem que aprender a enxergá-lo dentro da sua Bíblia, em português mesmo. Então, eu agradeço para você que ficou até aqui. Foi uma aula feita com muito carinho, com muita dedicação. Eu espero que tenha sido bom para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.